compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. www.radiocpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. Santidade de dentro para fora. A paz do Senhor! Estamos aqui novamente para trazer alguns subsídios para a lição de número 7, que tem por título Santidade de dentro para fora. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o tema Separados para Deus, abordando questões sobre a santidade. E nessa lição de hoje é uma lição muito importante, inclusive parte desse assunto já trabalhei, se não me engano, em 2018, no livro Seu Reino Não Terá Fim, que é o comentário que eu escrevi para lições na época, e abordei sobre a questão da falsa religiosidade, que nós vamos aproveitar parte daquela lição para comentar sobre esse tema, demonstrando que a santidade ela acontece de dentro para fora e não o contrário. O texto principal da lição diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Mateus capítulo 23, verso 27. O resumo da lição: Deus deseja uma santidade autêntica, que vem de dentro para fora. O texto bíblico que nós utilizamos como base é Mateus capítulo 15, do verso 10 ao 14, e Mateus capítulo 23, do verso 25 ao 28. Apesar de termos esse texto aqui já delimitado, aconselho que vocês leiam também o contexto maior da perícope, ou seja, a parte inferior e posterior, para que você possa entender o contexto e também isso vai ajudá-lo a entender a lição, porque aqui não temos como escrever todo o texto na revista devido à limitação de caracteres. Na lição de hoje nós vamos abordar 3 tópicos. O primeiro tópico, a hipocrisia dos fariseus e escribas. No segundo, a exterioridade da santidade e a prática da injustiça. Por fim, no terceiro tópico, a cegueira espiritual. Nesta lição, nós iremos conhecer um pouco a respeito da origem dos fariseus e escribas, que são protagonistas aqui nesse texto que nós vamos estudar, como aqueles que abordam a Jesus e que o testam constantemente. Nós vamos ver quais eram as suas atribuições e a relevância desse grupo de pessoas para a sociedade judaica na época e o relacionamento que eles tinham ou que passaram a ter com os seguidores de Jesus. Os escribas e fariseus são acusados no texto que nós estamos estudando por Jesus de praticarem uma falsa espiritualidade e santidade. Uma espiritualidade e santidade de aparência, com base na defesa das tradições dos anciões, ou seja, na tradição da religião judaica. Jesus adverte que a santidade ocorre de dentro para fora e não o contrário. Essa é a base da lição que nós vamos estudar hoje. Primeiro tópico, a hipocrisia dos fariseus e escribas. Mas quem eram então esses fariseus e escribas que são tão famosos quando falamos a respeito da Bíblia Sagrada, em especial dos Evangelhos? Eles aparecem de vez em quando. Você vai ler os Evangelhos, você vai se deparar com os fariseus e escribas acompanhando Jesus. Mas não acompanhando no sentido positivo,
eles se colocavam como adversários de Jesus, abordavam de uma forma educada, vamos dizer assim, questionando como se quisessem aprender, mas na realidade o próprio texto deixa claro que eles estavam testando Jesus. Constantemente eles fazem isso, com o intuito de denegrir a imagem de Jesus ou apanhá-lo em alguma falha. Essa era uma das principais características desse grupo de pessoas, os escribas e os fariseus. Os escribas, eles eram um dos principais grupos políticos e religiosos de Israel. Joséfo, eu coloco aí na lição, eu coloco um detalhamento maior no livro. Joséfo, historiador, um judeu que escreveu para os romanos, ele diz que existiam 3 principais escolas filosóficas e religiosas no povo de Israel, né, no período anterior a Jesus. O primeiro grupo dos saduceus, que tinha um apoio da elite formado na grande maioria, ou quase na sua totalidade, por pessoas vamos dizer assim, da alta sociedade judaica. Eles tinham algumas crenças diferentes, nós vemos isso quando se aborda os evangelhos e também Paulo, quando se depara com eles, e algumas diferenciações em relação aos anjos, à ressurreição e assim por diante, que contradizia com os ensinamentos dos fariseus. Os fariseus, eles tinham mais o apoio popular, eles tinham praticamente quase todas as classes sociais fazendo parte desse grupo, mas a grande maioria eram de pessoas da classe alta dentre os judeus. E por fim os essênios, que era o terceiro grupo enfatizado por Joséfo, que faziam parte mais da área sacerdotal. Eles era chamado um partido sacerdotal, que buscou o afastamento do templo e do restante do sacerdócio. Então nós vamos estudar, vamos identificar os essênios, mas em especial no segundo século a.C., quando houve a decadência dos assedeus, ali que houve a separação dos assedeus. Então os essênios é uma parte desse grupo que se dividiu e acabaram ficando nas cavernas. Eles ficaram muito conhecidos no século passado, quando descobriram os escritos de Qumran, onde ficava a maioria das pessoas desse grupo. Então eram os 3 principais grupos políticos e religiosos da época, que eram os saduceus, os fariseus e os essênios. Mas para a época romana, na época de Jesus, já mais à frente, nós vemos que Joséfo destaca uma 4ª escola filosófica e religiosa também, que são chamados nacionalistas religiosos, que depois também vão dar origem aos zelotes e os sicários, que defendiam de forma revolucionária o território judaico, né? Tanto a questão política como religiosa, acreditando que iriam conseguir a liberdade pela força. O segundo grupo que nós citamos, os fariseus, é o que nos interessa mais para essa lição, que faziam parte também, um grupo, eles tinham influência também no Sinédrio, e que eles estavam amando, né, dos líderes religiosos, acompanhando e procurando algo para condenar Jesus. Então, esse grupo, para manter o seu status político e religioso, eles se adaptaram facilmente ao sistema dominante, mas sem abrir toda a guarda como faziam os saduceus. Eles ainda mantinham alguns dos seus princípios e valorizavam bastante a tradição dos anciões, que nós vamos citar um pouco mais à frente, e isso é um ponto importante também da lição. Eles tinham uma proximidade grande com os escribas, né? Então, a maioria dos escribas tinham essa proximidade com o grupo dos fariseus. Esses escribas eram os principais ideólogos dos fariseus, eram os estudantes, vamos dizer assim, os especialistas na questão da lei, do entendimento, eram as pessoas mais estudiosas. O segundo item, nós vamos destacar a questão de que os fariseus se consideravam os verdadeiros mestres. Mateus 23, 2-4. E o próprio Jesus afirma que os escribas e fariseus estavam assentados na cadeira de Moisés. Isso no verso 2. Eles eram conhecidos pelos judeus como herdeiros da autoridade de Moisés para ensinar, como se fossem filhos, entre aspas, de Moisés, ou seus assessores, aquelas pessoas que deram continuidade aos ensinos de Moisés, que é uma das figuras principais para o judaísmo.
Jesus não nega a capacidade intelectual deles, Jesus reafirma isso. Jesus destaca essa capacidade intelectual que eles tinham, o conhecimento que eles tinham da lei e das escrituras judaicas. Inclusive, Jesus afirma que, como os mestres, eles tinham o seu devido lugar para ensinar. No entanto, Jesus recomenda aos discípulos que escutassem os seus ensinos, ou seja, olha, eles entendem, eles conhecem bem as escrituras, escutem eles, mas tem uma coisa, não façam o que eles fazem. Isso ele destaca no versículo 3, ou seja, eles ensinam muito bem, eles conhecem muito bem a lei, mas não vivem aquilo que ensinam. Aí que estava a hipocrisia que nós vamos destacar nos próximos tópicos. Eles colocam pesado jugo sobre os ombros do povo. Essa era uma das características mais importantes, o que mais destacava os fariseus e os escribas, que com base na interpretação da lei, eles colocavam jugo sobre as pessoas. Ou seja, eles colocavam algo mais. Algo que não estava pedindo nas próprias escrituras, não era a orientação de Moisés, mas acrescentavam. Eles eram mais exigentes. Quando você vê os evangelhos, você lê os evangelhos, você vê que Jesus vai destacar esse jugo. Por isso que ele coloca que o jugo dele não é como o dos fariseus, dos escribas. Porque Jesus ele fazia uma releitura das escrituras e não ficavam colocando jugo pesado sobre as pessoas que o ouviam. Mas ele pregava com base no amor. E também valorizava os seres humanos, as pessoas, que vão ver que é bem diferente do comportamento aqui dos fariseus. Porque eles não se ocupavam em ajudar as pessoas a carregar esses fardos que colocavam sobre eles, mas sim em cobrar o cumprimento com base numa pretensa, numa falsa religiosidade. Então eles tinham esse comportamento de alguém que acrescentava algo que não era pedido nas escrituras e ficavam cobrando, acompanhando as pessoas para se mostrarem mais santos do que os demais, até ao ponto de poderem cobrar das pessoas e exigirem. No terceiro item, nós vemos Jesus repreendendo, então, essa exterioridade de santidade dos fariseus. Ele faz uma crítica ao comportamento hipócrita quanto às regras de purificação, que ressaltava certa santidade à mesa. Nós vemos isso no verso 25. Porque eles tinham uma preocupação grande com relação ao lavar as mãos, etc., na alimentação, que é uma boa prática de higiene, mas eles transformaram isso por uma questão religiosa, e Jesus acaba então criticando essa falsa religiosidade. As regras de purificação dos judeus, que era enfatizada pelos fariseus e escribas, serviam como pretexto, na realidade, com impedimento natural de pessoas tidas como não puras ou pessoas impuras por esses grupos religiosos, hipócritas, para que não compartilhassem da mesma mesa. Então era uma forma de justificar de que eles não estavam assentados à mesma mesa, compartilhavam do mesmo ambiente dessas pessoas, a mesa que era algo ou um lugar importantíssimo para aquela cultura. Eu já citei anteriormente sobre Paulo, quando ele critica Pedro, que estava sentado junto com ele, e os irmãos gentios lá na Antioquia, e quando chegam os irmãos de Jerusalém, ele se afasta, ele e os que estavam com ele, também demonstrando um comportamento hipócrita, herdado desses fariseus. Então a santidade que Deus quer não é a parte complicada, cheia de regras, como nós vemos aqui os fariseus exigindo, e que nós vemos hoje, nos nossos dias também, muitas pessoas aplicando a exemplo dos fariseus. Mas o que Deus requer é a santidade, é aquela que realmente faz diferença no dia a dia, na simplicidade e humildade de coração, que visa o bem ao próximo e agrada a Deus. Então é isso que nós temos que buscar e tomar cuidado para não sermos seguidores dos fariseus e escribas, mas seguir o exemplo de Jesus. O segundo tópico, a exterioridade de santidade e a prática da injustiça. No primeiro item, nós vamos falar sobre as acusações injustas dos escribas e fariseus. Como já dissemos, os escribas tinham as atitudes hipócritas de pessoas que se julgam religiosas e superiores às demais, com autoridade para julgar as demais pessoas. E é algo que o crente deve evitar. Jesus e seus discípulos, eles estavam na terra de Genezaré, nós vemos isso em Mateus 14:34, atendendo várias pessoas que iam até ele, e ali estava ensinando, curando, e
abordando, ensinando, confortando o coração das pessoas que vinham até eles, pessoas abatidas, pessoas sofridas, oprimidas, mas que vinham em busca da mensagem do Evangelho e também de alguns sinais que eram realizados por Jesus. Então alguns dos escribas fariseus chegam de Jerusalém, o texto diz, para observarem e acharem algo para acusar Jesus e os seus discípulos. Então eles vieram lá de Jerusalém, amando, né, dos líderes religiosos, para ver o que estava acontecendo e ver se tinha alguma coisa para condenar Jesus. Nós vemos, eu cito isso no meu livro, Seu Reino Terá Fim, um comentário de Mateus, como que eles acompanhavam Jesus por todo o seu ministério, a sua caminhada, mas tomam uma ação mais radical quando Jesus chega em Jerusalém e cria um grande alvoroço. Por quê? Por causa daquilo que eu falei no início, eles tinham como preocupação a adaptação ao Império Romano, eles tinham certas regalias que eles tinham medo de perder, e se os romanos percebessem que eles estavam sem o controle, eles iam acabar perdendo essas regalias. Então, eles percebem que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, por isso que eu mencionei anteriormente a questão da regra da purificação. E aí eles começam a condenar, eles chamam a atenção de Jesus, né? Porque os discípulos comiam sem lavar as mãos, ou seja, a preocupação deles, o que incomodava, não era a falta de higiene, mas sim a questão cerimonial, né? O ritual da purificação. Questões religiosas, legalismo, excessos que não eram necessários. E aqui, às vezes, as pessoas podem achar que Jesus não aconselha a boa higiene. Pelo contrário, o que Jesus está aqui, acaba por debater com os fariseus é essa questão da religiosidade, a falsa religiosidade, a falsa santidade que eles expressavam nos seus comportamentos, nas suas atitudes, em especial nas suas falsas acusações. A Torá previa alguns procedimentos de questão de pureza ritual. Isso não tem como você duvidar, não tem como você negar isso. No Levítico, capítulo 11 ao 15, tem vários procedimentos que ali ele relata sobre essa questão da purificação ritual, e isso estava na Escritura, Números, capítulo 5 também, em especial os 4 primeiros capítulos, ele trata dessas questões. Todavia, a questão levantada pelos falsos religiosos ou pelos escribas e fariseus não constavam na Torá. Algo que tinha sido acrescentado pela tradição dos anciões, a chamada tradição dos anciões. Então existia a Mishnah, que era uma forma de interpretação da própria Torá. Ou seja, tinha a Torá, que era a escritura judaica, sagrada, e tinha a Mishnah, que era a interpretação. Ou seja, eles pegavam um texto e iam fazendo as suas interpretações, segundo as tradições dos doutores da lei, ou dos chamados anciões, né, aqueles que eram os líderes religiosos daquela época, e acrescentavam, como eu disse também anteriormente, algo a mais do que o próprio texto estava querendo, faziam as suas próprias interpretações. Um texto paralelo com esse de Mateus, que vai ajudar bastante você a entender, é Marcos capítulo 7, do verso 1 ao 23. Ele relata o mesmo episódio, só que ele traz alguns detalhes a mais que Mateus não coloca nesse episódio. Então é interessante que você leia ao mesmo tempo esse paralelo, esse relato que Marcos também faz desse episódio, no capítulo 7, do verso 1 ao 23. Matthew Henry, ele faz um comentário interessante, que eu, se não me engano, eu coloquei está no livro, na revista acho que não foi colocado por causa do espaço. Ele diz assim que adicionar algo às leis de Deus coloca a sua sabedoria em descrédito, como se ele, Deus, tivesse deixado de fora algo necessário que o homem seja capaz de suprir. Então, de uma ou de outra maneira, levam sempre os homens a desobedecerem a Deus. Então, são o que eu chamo de professores de deuses. Ou seja, não, Deus devia ter feito isso, então eles vão lá e colocam. Deus devia exigir isso também, vão lá e colocam. É um perigo essas pessoas, os professores de deuses. Portanto, os escribas e fariseus acusavam Jesus e seus discípulos injustamente, porque não era algo que havia sido cobrado por Deus, ou seja, por meio das Escrituras, pois eram acréscimos humanos que eles tinham por hábito cobrar. Então, criticamos escribas e fariseus, evidente, por esse comportamento, por costume de ouvir as pregações sobre os conflitos que eles tiveram com Jesus, mas na realidade, às vezes, nós nos comportamos como eles. Então essa lição vai ajudar bastante nós
analisarmos esse comportamento dos escribas e fariseus para ver se nós não estamos comportando da mesma maneira. E você que é professor, professora, um educador, educadora, que vai falar com jovens, levar os jovens a refletir sobre isso para que não sigam esse exemplo. É bem comum nós vermos isso de pessoas com mais idade, já que estão, como os escribas e fariseus, com o hábito de fazer isso por tradição, por próprio costume, que foram aprendendo dos outros e vai demonstrando esse comportamento com uma falsa religiosidade, um excesso nas cobranças que são feitas para as pessoas e que muitas vezes tem distanciado os adultos dos jovens. Então, nós temos que ver o que realmente é essencial nas cobranças de acordo com a palavra de Deus. Então, devemos estar atentos para não sermos praticantes da injustiça dos religiosos de aparência, como os escribas e fariseus, e que nós vemos nesse texto. No segundo item, Jesus demonstra que os acusadores eram os próprios transgressores da lei. Por isso que eu citei Marcos capítulo 7, que lá no versículo 7 desse capítulo, Jesus chama os procedimentos requeridos pelos escribas e fariseus de mandamentos de homens. Ele fala, o que vocês estão requerendo são mandamentos dos homens, não foi Deus que pediu, vocês que acrescentaram. Então Jesus começa a questionar sobre o não atendimento a procedimentos previstos na lei mosaica, cujo atendimento era simulado por eles. Aí Jesus levanta uma questão. Vocês querem ser tão santos? Vocês querem ser tão melhores, superiores aos outros, cobrar os outros? Mas vocês não estão cumprindo com a sua obrigação básica. Então Jesus, do verso 9 a 13, desmascara os religiosos, os escribas e fariseus, dizendo, bem invalidais o mandamento de Deus para guardarem a vossa própria tradição. Então Jesus cita a lei mosaica, em que os filhos deveriam honrar o pai e mãe, que é o quinto mandamento da lei, cuja transgressão era digno de morte. Diz que aquele que não honrava pai e mãe era digno de morrer apedrejado. E eles estavam fazendo isso. De que forma? Porque eles não atendiam às necessidades de seus pais. Alegavam que o bem que possuíam era Corban. Corban era quando as pessoas atribuíam algo para Deus ou dedicavam algo para Deus e não poderiam usar para outra coisa, era separado para Deus, né? Por isso o tema da santidade. Então, quando esses filhos eles tinham algum bem, era um bem de situação, e para não gastarem com seus pais, eles diziam que os seus bens eram Corban, era dedicado a Deus e não poderia ser usado para outra coisa, mas na realidade o que eles não queriam era ajudar os próprios pais. Então lá em Marcos fica bem explicado a questão dessa lei, que uma vez declarado como oferta ao Senhor, não poderia ser usado para outro fim. Então Jesus os acusa, os escribas e fariseus, de usarem a lei para não honrar os pais em suas necessidades básicas. Então ele diz que esses acusadores eram os transgressores, ou seja, eles eram avarentos. Então, para não gastar ajudando as necessidades de seus pais, eles diziam que o que eles tinham era dedicado a Deus e não podia usar para outros fins. Então nós temos que tomar cuidado também com aquilo que nós ofertamos, com aquilo que nós estamos utilizando e dizendo que é do Senhor, enquanto muitas vezes nós podemos também ajudar as pessoas com mais necessidade, em especial aqueles de próximo, da nossa própria família. Quantos que às vezes cumprem com as suas obrigações na igreja, mas deixam os seus parentes, os seus próximos, e muitas vezes da própria família, como esposa e filhos, passarem necessidade. Então tem que parar para pensar um pouco sobre essa questão. Isaías 29:13, Jesus cita esse texto. Ele chama os escribas e fariseus de hipócritas e cita o profeta Isaías para reprovar a sua falsa religiosidade. Ele diz que com a boca e com os lábios me honram, né? Mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Assim diz Isaías. E Jesus utiliza esse texto para reprovar o comportamento dos escribas e fariseus. Então Jesus aparenta estar bem irritado quando nós lemos esse texto, inconformado com a acusação recebida, inconformado com a falsa religiosidade desse povo que se dizia santos, que se diziam exemplos, os professores, os doutores da lei, aqueles que sentavam na cadeira de Moisés. Tem muita gente se dizendo aí doutor, mestre, que gosta de ensinar, mas não vive o que ensina. Então Jesus faz uma releitura do texto antigo, das Escrituras,
como se tivesse sido escrita diretamente para aqueles escribas fariseus, quando ele cita o texto de Isaías, como se Isaías estivesse falando para aqueles escribas fariseus da sua época, como ele ainda fala nos nossos dias, para os, entre aspas, escribas e fariseus dos nossos dias, que compartilham conosco da comunhão nas igrejas. Infelizmente, isso ainda acontece em muitas comunidades evangélicas e não é diferente na nossa denominação também. São santarrões com base em suas próprias interpretações, como os escribas e fariseus, com a vida enrolada, muitas vezes, acusando os demais crentes sinceros com base em acusações irrelevantes, com base nas questões secundárias e deixando o essencial de lado. Então devemos tomar cuidado para não sermos enquadrados também nesse grupo que Isaías condena e depois Jesus aproveita o texto para condenar também. O terceiro tópico fala sobre a cegueira espiritual. No primeiro item, destaco aí a questão da cegueira espiritual dos escribas e fariseus. No versículo 10 e 14 do capítulo 15 fica bem claro essa cegueira espiritual. Jesus afirma que a prioridade é o que está no interior do ser humano. A intenção e a motivação, aquilo que move a ação, as atitudes das pessoas, o motivo para as ações. É isso que Jesus diz que é importante. O que contamina o homem ou a mulher não é o que entra, mas o que sai, quando Jesus cita, é o que está lá dentro. Não é a aparência. Tem muita gente que tem aparência de santo, de ser bom, mas lá dentro, no interior, você não sabe o que passa na cabeça dessas pessoas. Então, após demonstrar a atitude cínica e impostura dos escribas e fariseus, Jesus chama eles de cegos, que eram condutores de outros cegos. Era um cego conduzindo outro cego. Eu deixo uma sugestão lá da dinâmica aí para fazer em sala de aula. Já usei, já citei em outros comentários que eu fiz também, levar uma venda na sala de aula e colocar a venda em uma pessoa e colocar outra pessoa como se fosse um cego, e essa pessoa cega conduzindo o outro no meio da frente das pessoas na sala, ou se for fora da sala, no ambiente que as pessoas possam aprender, e façam reflexões sobre isso, como que a pessoa que conduziu se sentiu, como a pessoa foi conduzida como cego se sentiu, como as pessoas que estavam vendo isso se sentiu também. Vai ajudar bastante para entender como que era esse comportamento dos escribas e fariseus, cegos conduzindo outros cegos. Eles se apegavam tanto nas questões secundárias, irrelevantes, que eram criadas por eles mesmos, que se privavam de ver as questões primárias e importantes para Deus, como Jesus enfatiza, do amor ao próximo, da valorização do ser humano. Eles não conseguiam enxergar o que Jesus estava ensinando devido à cegueira espiritual. Então o cristão deve tomar muito cuidado para não cair no mesmo processo de cegueira dos escribas e fariseus. O apóstolo Paulo, em Romanos 2,19, em disputa com os judeus, ele também chama eles de cegos. Eu comento isso no meu livro Justiça e Graça, quando eu faço o comentário de Romanos. Talvez o apóstolo tinha conhecimento desses confrontos entre Jesus e os escribas e fariseus, o grupo do qual ele também fazia parte. Então Paulo também era cego. Paulo tinha um exemplo próprio de sua vida, como ele não enxergava, como ele que era ele mesmo coloca zeloso, fariseu dos fariseus. Ele era um fariseu dos fariseus, ele fala. Então, zeloso demais com as tradições, mas de repente ele se vê como cego, como própria experiência que ele tem no caminho de Damasco, que ele não enxergava, ele não via, porque esse amor à tradição, ao legalismo, impedia ele de ver, mas ele foi liberto, assim como nós podemos ser libertos também pela mensagem do Evangelho, pelo ensino dessa lição da escola dominical. Mas Paulo teve os seus olhos abertos para o Evangelho de Cristo, e é assim que nós também devemos nos comportar. No segundo item, nós vemos que o ensino bíblico, a palavra, abre a visão dos discípulos. Que é interessante que os discípulos também não estavam entendendo. Muitas vezes nós deparamos com um texto onde os discípulos não entendem, Jesus tem que explicar em particular para os discípulos o que ele estava falando. Então, mesmo eles que tinham o coração aberto para estar com Jesus, queriam aprender com Jesus, tinham dificuldade, né, por causa de resquícios dessa religiosidade que os acompanhava ainda. Eu escrevo isso também no meu livro Cobiça e Orgulho, quando falo no capítulo 13 sobre o lava-pés de Jesus e como que o legalismo ainda estava enraizado nos discípulos, em especial Pedro, que discute ali com Jesus. Então, enquanto Jesus debate com os escribas e fariseus, Pedro
interrompe com uma pergunta intrigante. Ele fala, com base em Mateus 15:15, me explica-nos essa parábola. Então Jesus estava em um momento agitado, conturbado, mas Pedro não se intimidou. Então essa é uma característica que eu destaco em Pedro. No livro, se você não tiver o livro, compre o livro. Sobre essa característica de Pedro, né? Pedro era uma pessoa que tinha vários problemas, dificuldades, mas era alguém que não tinha medo de perguntar, e muitos dos discípulos aprenderam muito por causa do comportamento de Pedro também, por causa dessa irreverência dele, no bom sentido, de querer aprender, de perguntar, não tinha medo. Esse é um bom comportamento também dos alunos em sala de aula, um comportamento que também o professor deve incentivar. Tem professores que não deixam os alunos falar, explicar, falam o tempo todo. Então é importante você, professor como professora, ensinar em forma de diálogo, né? De dar oportunidade para as pessoas falarem. Nós aprendemos muito com os alunos enquanto professores, né? Então Jesus se vira para Pedro e exclama, até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca, né, desce para o ventre, é lançado para fora? Então aqui a parábola está falando sobre a questão do que o importa é o que vem de dentro, que é o tema da lição, né? Então Jesus diz, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Não vai ficar, mas o importante é aquilo que está dentro do ser humano. Então os discípulos que estavam com o coração aberto para a palavra, têm seus olhos abertos também para entender o que Jesus estava falando. Na realidade, Jesus estava dizendo, no sentido espiritual, que o que importa é o que está dentro das pessoas, é a motivação, como eu já disse, e que leva as pessoas a se comportarem como elas se comportam. Então é importante ter boas motivações. O último item é o que vem esclarecer mais sobre isso, que nós vemos que o que contamina o ser humano é o que está no seu interior, Mateus 15:16-20. Então, a ousadia e o interesse de Pedro em aprender ajudaram os demais, que certamente não haviam entendido também. Então as pessoas às vezes têm medo de perguntar. Quando alguém pergunta, como Pedro perguntou, então ela acaba aprendendo junto. Então Jesus explica que do coração do ser humano é que procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias. Lá de dentro, o homem vai, como diz um texto bíblico, maquinando lá o que quer fazer de maldade. Então Jesus afirma que são aquelas coisas que vêm do interior do ser humano que contaminam, e não o comer sem lavar as mãos. Ou seja, ele estava enfatizando um ato externo de lavar as mãos, mas não com a preocupação da higiene, mas sim do ritualismo, que era um comportamento exigido das pessoas ao se alimentarem, mas por questões religiosas, que fazia parte do ritual de purificação. Então Jesus diz que as pessoas que estavam baseadas no legalismo, nessa exterioridade, estavam expressando uma falsa santidade. O que Jesus chama a atenção para a intenção, a motivação das pessoas. E a gente muitas vezes entra nesse mesmo caminho. Então as pessoas estão sujeitas à tentação, estão sujeitas a errar. Mas pecar depende da guarida que cada pessoa dá ao desejo do coração. Tiago fala sobre isso. Aquilo que você está alimentando lá no seu interior, no seu coração, na sua mente, alimentando os seus desejos no sentido negativo. Jesus não estava defendendo a prática de não lavar as mãos, como eu já disse. Sua crítica era contra a hipocrisia e a falsa santidade manifestada no comportamento dos escribas e fariseus, e que não pode se repetir nos nossos dias, no nosso meio, como já citei e repito. Para Jesus estava bem claro que os escribas e fariseus estavam preocupados não com a questão da higiene, né, mas sim com a questão cerimonial. Isso fica claro no texto e nós precisamos entender e diferenciar isso. O que nós aprendemos na lição de hoje? Nessa lição de hoje nós aprendemos que a santidade acontece de dentro para fora. Então, por meio do exemplo de exterioridade e santidade dos escribas e fariseus, nós vimos que o legalismo, a exterioridade, não é o que Deus está buscando em nós, na nossa vida, mas aquilo que está nos motivando a seguir a Deus. Então, o que importa é aquilo que está dentro de nós, aquilo que nos motiva a agir, a praticar certas atitudes. Esses escribas e fariseus acusavam Jesus
de não cumprir as tradições religiosas. Então, essa é uma atitude dos falsos religiosos, dos falsos santos. O comportamento dos escribas e fariseus está alinhado com o comportamento de muitas pessoas nos nossos dias, né, com base no legalismo, né, nos costumes, nas tradições, que muitas vezes são impostas por interpretações equivocadas da própria palavra de Deus e que ficam exigindo das pessoas em nome de uma certa santidade. Então, entretanto, nós vemos que no texto Jesus ele derruba o argumento dos escribas e fariseus que representam essas pessoas e demonstra que em nome de uma falsa santidade eles estavam dando mais importância às tradições humanas que à essência da palavra de Deus. Então nós temos que aprender com essa lição que a essência é a palavra de Deus, é o amor de Deus, o amor ao próximo, que deve dirigir a nossa vida, uma vida separada para Deus. Não com base em exterioridade, não com base em legalismo, mas com base em seguir o ensinamento de Jesus e andar como Jesus andou. Que o Espírito Santo de Deus, na sua multiforme graça, vos faça compreender a profundidade desta lição de hoje, como ela é tão importante para nossas vidas, e você, professor, professora, se dedique bastante a esta lição para que possa influenciar os jovens para que tenham uma vida realmente separada para Deus, de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com a vontade dos homens. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Até a próxima lição.